William, Wellington, tudo bem com vocês? Fala, professor, tudo bem? Agora eu tô com internet. Vocês entraram, ficaram quietinhos. Então tá, vamos lá. Já deixa eu perguntar. Geral, alguém tem alguma dúvida sobre os TCCs? Como vai ser a apresentação? O orientador conversou com vocês? Menos eu, né? Passei só um e-mail. Nada de dúvidas? Acho que vai ser uma coisa mais simples, né, professor? Não precisa se preocupar tanto. Vocês sabem o tempo, tem 15 minutos para apresentar, né? Que dia que vocês caíram, William? Eu e a Rita vamos apresentar amanhã. Amanhã? Então vocês têm mais um tempinho. Praticamente a turma inteira tem o fôlego de hoje para respirar, né? Aconselho vocês assistirem as de hoje, para vocês verem como que é assim, a maneira com que os professores convidados participam, né? Professor, quem que vai ser os professores dessa banca aí? Espera aí, vamos pegar aqui. Em Eu também algum quero lugar. saber quem que vai estar junto. Vocês não receberam a listagem ainda? A gente recebeu dos horários, né? E daí vai ter você e daí vai ser mais um professor. Isso, espera aí que então eu já abro. Deixa eu colocar meu WhatsApp não. O de vocês, Lídia, o de vocês eu lembro de cabeça, mas tranquilo. Que vai ser o Aloir. O Aloir? O Você e Aloir. o Então, Aloir. Tudo aham. bem. Tá aqui. Vou avisar. Agora vamos ver o do William. O meu vai ser o Pedro e a Núbia, né? Vamos conferir, mas se for o Pedro, aí. Ô, professor, não tem como eu fazer na terça, não? Junto com a Lur. Gente, quem pegou o Aloir tá com sorte, porque o Aloir é muito sossegado, muito tranquilo. O Aloir vai ser daquele que não critica nada do trabalho, tenho quase certeza. Acho que ele vai dar a opinião dele, falar os pontos que ele gostou. Não sei. É Ele mais o é mais perfil dele. tranquilinho. Aham. Não, pera, ô, Lídia, que dia que é o teu? É na quarta. Ah, o meu também é na quarta, então vai ser com a Lur. Ou é por grupo, professor? Não, é Por dia? por dia. Oh, O seu benção. também, né? Tá? Então tá suave. Dos trabalhos que eu achei, pelo menos que eu orientei que estão mais bacanas, só um trabalho que pegou dia difícil. Que eu tenho 3 trabalhos que eu considero bons, que é os de vocês da manhã e também, curiosamente, o do Natan, mas do Natan da noite. Também ficou bem bacana. Aí eles pegaram, vocês, né, no caso, pegaram os dias mais tranquilos. Deixa eu compartilhar aqui a listagem dele.
Tá. Essa ficou a listagem, né? Essa listagem vocês não receberam? Acho que não, professor. Essa aí eu não lembro. Essa foi que o professor Joel passou pra gente. Já tem as salas aqui certinho, né? Acho que eu vou encaminhar para vocês. Vou repassar pelo Natan. Aí vocês distribuem no grupo de vocês. William. Pedro. Sinceramente, eu não sei como vai ser o comportamento dele. Vamos. Mas acho que vai ser uma coisa mais tranquila também, professor. Claro que não vai ser muito pesado. Sei lá, é que eu não conheço muito bem o perfil dele, então não consigo imaginar como vai ser. Ele, infelizmente, é um cara que gosta de debater bastante, né? Tomara que não seja assim nesse TCC também. Que nas aulas era só debate. A vantagem é que não tem muito tempo para debater, né? Ele vai ter 10 minutinhos só para. E outra vantagem é que ele não é nem mestre nem doutor, então ele, teoricamente é para ter um pouquinho mais de dificuldade na estruturação de trabalho científico, né? Sei lá, vamos ver, né? Então vamos para a nossa aula, que realmente importa. Então depois eu passo essa listagem para vocês, tá? A aula passada eu passei um exercíciozinho para vocês, né? Lembram-se? Sim, não, talvez, não fiz. Sim, do custo padrão? Isso, tiveram muita dificuldade para fazer ele? Não, foi até que foi. Ele é bem tranquilinho. Eu ia até deixar ele para corrigir na próxima aula, junto com o exercício de target cost. Se bem que eu estou até pensando se eu dou uma atividade essa semana ou não, em colher de chá do TCC. Mas o TCC acaba na quarta. Vocês teriam os outros dias para fazer, né? Não sei, vamos debater até o final. Então vamos falar um pouquinho de target. Então ele, apesar do nome ter até uma certa semelhança com o custo padrão, ele é uma metodologia completamente diferente, tá? Adiantando isso. E a primeira coisa que eu trago para vocês é uma pergunta, e que é bem atual. Por que eu, como consumidor, deveria comprar um produto ou serviço de sua empresa? Se um dos seus concorrentes também vende o mesmo produto ou serviço com um preço similar, o que vocês acham? Por que eu, consumidor, devo fazer isso? Teria um motivo específico? Eu não entendi muito bem a pergunta, professor. Ó, eu, consumidor, vocês, empresa, por que eu, consumidor, deveria comprar o produto e serviço de vocês, sabendo que tem concorrente que vende produto parecido, com características parecidas e com o mesmo preço? É uma pergunta retórica, tá? Não tem resposta. Complicado esse problema, né? Essa questão. O que me faria trazer o cliente para minha empresa com a grande quantidade de concorrência que a gente tem hoje?
não é tão fácil, né? E esse problema existe realmente no mundo atualmente? Bom exemplo aqui, bendito do smartphone. Não tem uma concorrência enorme nesse segmento? Ó, que do smartphone vocês devem entender melhor que eu, né? Deve ter uma concorrência bem grande, né? E o que eu tenho que fazer então, como empresário, para conseguir o cliente? Coloco duas figurinhas aqui já remetendo a essa disputa. Uma disputa bem conhecida no mercado, né? Figura da Apple e da Google. Por que fazer opção por um e não pelo outro? O que me leva como consumidor a fazer essa escolha? E a gente pode piorar esse problema. E se o outro concorrente vender um pouco mais barato? É um dilema bem atual, né? Hoje o mercado tem muito pouco espaço para aquele tipo de produto que é 100% diferenciado. Aquele que o cliente paga o valor que o produtor, o fabricante deseja, né? Existe sempre restrição para que a pessoa coloque o seu produto no mercado. Então, o que faz com que o cliente vá atrás da marca? Valor agregado ao produto. Cadê o meu mouse aqui? Então, o que faz com que um empresário consiga uma clientela maior é valor agregado. Então, o que a empresa realmente agrega de valor ao produto ou serviço para que o consumidor decida se vai comprar na nossa empresa ou na do concorrente. Então, eu, como empresário, tenho que pensar na figura de agregar o maior valor possível, cuidado com essa palavra, né? O possível, em relação ao produto que eu ofereço. Por que o possível? Lembrando, a gente tem também a figura de preço, né? Então, o preço ele acaba sendo uma exigência nesse mercado, no cenário econômico atual. Então, agregar valor não está somente relacionado a valores monetários. Então, a ideia do target cost não vem somente de oferecer produto com preço baixo ou característica técnica do produto. Vou oferecer o melhor produto possível e cobrar o que eu quero. Não. Então, ele tem que estar envolvendo essas duas características para deixar um cliente teoricamente satisfeito. Então, envolve os meios para manter o consumidor satisfeito e que faça ele voltar a comprar da empresa. Aí vem o grande problema, né? Como manter preço e apresentar características técnicas diferenciadas no produto? É um paradoxo, né? Como é que eu vou conseguir melhorar o meu preço? Ou manter o meu preço e mesmo assim eu vou começar a oferecer adicionais tecnológicos ou de qualidade referente ao meu produto. Então, a primeira empresa que começou a trabalhar nesse cenário, com essa característica, foi a dita Apple. Acho que vocês conhecem ela, né? Já devem ter ouvido falar dela. Sim, não, talvez. Bem conhecida, né?
E não sei se vocês sabem, se todos sabem, a Apple teve um período que ela quase deixou de existir, quase faliu. E o que ela fez para conseguir se tornar o que ela é hoje? Então ela saiu de uma quase falência para se tornar uma potência mundial. Ela direcionou seus esforços para o cliente. Então hoje o foco dela é sempre o que o cliente gostaria. Então aqui, nesse foco no cliente, o primeiro grande trabalho direcionado nessa linha do Target Cost foi que ela fez um processo de pesquisa contínua no seu produto. Então ele investigou qual produto realmente atraía a atenção do cliente, e não somente por característica técnica, mas também por design e inovação. Então, fazendo essa pesquisa junto com os clientes, ela acabou lançando inúmeras ferramentas que a gente conhece hoje, né? Principalmente esse dito cujo aqui, né? Apesar que eu não tenho nem vontade de ter, porque eu acho muito caro, mas esses produtos vieram para o mercado atendendo o que o cliente indicava como desejo, como ferramenta do que ele indicava como, olha, isso é o que eu realmente gosto, ou que eu gostaria de ter no meu produto. E como foi feito isso? Como será que eles fizeram essa pesquisa? Então eles trouxeram um projeto inusitado. Eles têm a loja lá na Quinta Avenida. Já viram essa loja? Já viram foto dessa loja, pelo menos? Ver a loja nem eu vi, porque eu nunca fui para os Estados Unidos. Aquela que é de vidro? Isso. Acho que eu já vi uma foto. Parece? De ter a massazinha pendurada. Isso, que ela tem um ar de tecnologia muito grande, né? Sim, é bem bonito. Ela já mantém, assim, uma imagem de desenvolvimento tecnológico. Mas o que mais foi útil lá nessa loja foi esse processo aqui embaixo. Então, além de manter, claro, a exuberância da loja, o café, ela manteve programadores dentro da loja. Então, existiam programadores, não existe ainda, tá? À disposição para conversar com os clientes. Então, eles ficam lá debatendo, conversando com os clientes, tentando entender o que eles gostariam de ter no produto. Então, nada melhor do que quem realmente cria o produto, buscando entender o que os clientes gostariam de ter. Então, vai estar lá unindo a pessoa que pensa no projeto, entendendo o que vai realmente agregar valor. Então, volta aqui nesse foco no cliente, né? Então, ele está lá levantando as características que agregariam valor para o consumidor. Então, isso fez com que ele conseguisse lançamento de produtos com características e design desejados pelo consumidor. Isso fez o quê? Cliente da Apple geralmente não troca de marca, né? Geralmente, claro, tem as exceções. Mas quem tem iPhone fala que dificilmente trocaria por outra marca. Tô certo ou tô errado? Quem de vocês tem iPhone? Eu? Trocaria por outra marca, William? Uber Eats. Hã? Uber Eats. Não, mas você trocaria teu iPhone por outra marca? Ah, iPhone? Não. Não?
Porque ele te atende, tem as funções que lhe agrada. Sim, eu tô acostumado com o modelo dele, né? Então eu já sei mexer com tudo. Então, você é um dos que enxergam o valor agregado que esses programadores buscaram lá na, na renovação da marca para trazer para o cliente. Então, isso faz com que realmente os consumidores da Apple sejam fiéis pela Apple. Ah, isso só acontece na Apple hoje em dia? Tem outras marcas que buscam conhecer o que o cliente quer para poder oferecer isso para ele? O que vocês acham? Ah, Bruce, eu acho que cada uma marca tenta atender aos, às necessidades das pessoas. Só que, por exemplo, a Apple, ela já atende um povo mais de uma classe que já tem um pouquinho mais de dinheiro, né? Aí, Sim, daí, digamos que a Samsung ela é mais popularzona. Ela já pega uma classe um pouquinho mais abaixo da média. e Então, vai ter gente ainda que atende o mais baixo ainda, não tem? sim. Então vai tudo de Também acordo faz com. parte. É, Isso também faz parte do target costing, que é conhecer o seu cliente, né? A gente vai ver mais para frente esse processo. Ah, eu vou trabalhar o meu produto? Vou, mas eu também, antes de pensar no meu produto, eu tenho que fazer o quê? Conhecer quem que é meu público. Se eu não conhecer quem que é meu público, obviamente eu não tenho como focar nele, né? Então eu só consigo focar no meu cliente se eu conheço quem é meu cliente. E hoje em dia, que eu estava falando para vocês ali tem outras áreas, se bem que a grande maioria de vocês é bem jovem, né? Mas dá até para dar uma pensada se vocês forçarem a lembrança. A área da indústria automotiva teve mudanças nesse sentido? Como que era um carro há 15 anos atrás? Tinha muita inovação? Tinha muito, como é que eles falam? Gadgets? Acessórios? 15 anos atrás, para o brasileiro, já era um luxo ter um carro com direção e ar-condicionado, não era? Hoje, qual a característica? Praticamente nem fabricam mais um carro sem direção hidráulica. Na verdade, acho que nem estão fabricando. Por quê? Concorrência começou a ficar acirrada e o consumidor começou a exigir muito mais esse tipo de acessório no seu produto. Então, eu, marca, tenho que começar a pensar em oferecer o meu produto com essas características que o consumidor está exigindo e tomando todo um cuidado com preço. Se eu não tiver tomar cuidado com preço, acabou a filosofia do target cost. Então, hoje, a revolução em busca da agregação de valor se estende por todo o ambiente de negócio. Se vocês forem buscar a fundo na memória, né? Não é fazer pesquisa. Todo ambiente que vocês forem pensar em produtos, o mercado ficou mais acirrado, ficou um mercado mais competitivo. Então surge daí o grande problema, como debater, como dar aos clientes produtos com qualidade que mantenham a sua fidelidade, que atendam suas necessidades e que ajude a empresa a obter maiores lucros. Porque também de nada adianta eu colocar um produto cheio de novidades no mercado se eu não conseguir nem vender e nem ter lucro. Então aqui a gente entra
numa situação bem paradoxal, né? Preciso vender. Bacana. Preciso atender o meu cliente. Mas eu preciso ter o lucro. E o preço no mercado é acirrado. Então, como que eu vou fazer isso, gente? Como é que eu vou conseguir fazer isso? Se torna um trabalho um pouco mais delicado de planejamento. Então, a gente precisa levar em consideração quais são os custos relevantes no processo de formação de preço de venda, qual o custo-alvo da organização para se formar um preço de venda. Passamos a pensar no processo de preço de venda. Qual a maneira mais tradicional, ensinada inclusive nas graduações de gestão de negócios, para a formação de preço de venda? Como que se forma um preço de venda? Pego um custo, vejo o custo de um determinado produto, faço o acréscimo da margem de lucro esperada e determino um preço de venda, né? O que eu falei aqui seria uma mega simplificação no markup. Mas será que eu posso aplicar isso em qualquer forma de produto? Fazer o meu preço com base no meu custo? Será que hoje o mercado permite isso? Ou hoje o mercado já é muito mais atento a preço de venda e começa a impor limites aceitáveis para se pagar em um determinado produto? Então hoje a gente vive mais esse cenário, né? Preço de venda, onde existe uma estipulação de faixa aceitável por parte do consumidor. Puxa, então como é que eu vou lidar com esse problema? Desenvolver produtos com qualidade, fazer com que a empresa tenha lucro e ainda ter um preço de venda que o mercado aceite pagar. Então o target costing ele vem buscar resolver o problema da figura do markup. Então ele elimina esse processo de vou formar o meu preço de venda e direciona o esforço da empresa para outras áreas, que é limitação de custos e desenvolvimento das tecnologias. Então, o conceito de target costing, qual que é? Custeio-alvo é um processo de planejamento de resultados, com base no gerenciamento de custos e preços, que se fundamenta em preço de venda estabelecido pelo mercado e nas margens de lucro esperada pela empresa. Então, todo o processo passa a ser vamos falar assim, o caminho contrário do markup. O markup a gente passa do custo, vai subindo até chegar no preço de venda. O target cost não, a gente gerencia o custo baseado em um preço de venda definido pelo mercado e também uma margem de lucro esperada. Então a ideia do target costing só funciona também se a empresa tiver uma boa noção de quanto ela espera de lucro em relação ao preço de venda. Senão ela não tem um processo tão transparente, tão fácil de ser aplicado. Dúvidas, perguntas até aqui? Nada? Certeza? Já voltaram a dormir? Então, o target cost é um instrumento de gerenciamento estratégico de custo
para alcançar a meta de lucro especificada pelo planejamento de médio prazo. Então, a figura aqui é o gerenciamento dos custos de uma empresa. Ela é um método de custeio? Não. Não é um método de custeio. Então, mesmo tendo essa figura de gerenciamento de custos, a empresa, deve adotar um critério, um método, né? Não um critério, um método de custeio para o funcionamento dos controles internos. Então, a gente pode adotar o target costing junto com qualquer outro método de custeio. Então, eu posso adotar o absorção, por departamentalização, o ABC, o custeio variável. Posso adotar qualquer método e aplicar junto com esse método o conceito de target cost. E a grande sacada é a importância do target cost é que ela está associada à redução de ciclo de vida de produtos. Nossa, mas redução de ciclo de vida do produto. Isso acontece hoje em dia? Os produtos duram menos? Ou o que vocês acham? Duram menos? Não duram? Oi. Será que duram? Será que não duram? Vocês nunca viram ninguém falando, por exemplo, deu um problema numa TV. Alguém falando, mas esses produtos hoje em dia são feitos para durar pouco tempo. Já ouviram isso? Isso é pensado, tá? Hoje em dia a gente tem a figura da obsolescência programada. Claro, não só na figura do defeito, mas também da programação o produto vai se tornar antiquado em um determinado período de tempo. As formas com que essas indústrias trabalham fazem com que esse produto fique velho mais cedo. Acho que um belo exemplo disso seria no caso das peças automotivas, né? Moto, bateria, conjunto de relação, essas coisas que realmente tem um limite para usar tudo isso. Tem um limite. Já é pensado para durar só aquele limite. Pode passar? Até pode. Mas o produto não vai oferecer a mesma qualidade da maneira que se espera, né? Então, sim, é pensado tudo isso para criar o quê? Uma necessidade no consumidor. Voltando à ideia do celular. Sempre está sai atualizações do Android. Vou pegar o Samsung, que é o que eu tenho, né? Mas também sai do iOS, né? Sempre sai atualizações de sistema operacional. Essas atualizações fazem o quê? É para melhorar a vida do consumidor? Sim. Tem características de melhoria. Mas também é forçar a redução do ciclo de vida. Por quê, professor? Geralmente os novos sistemas são mais pesados do que os antigos e exigem hardware mais fortes, mais potentes, fazendo com que o celular velho comece a ficar mais lento, a pessoa começa a ficar mais de saco cheio. Faz o quê? Vai lá e troca. Então, essa redução do ciclo de vida dos produtos entra também na filosofia do target costing. Você tem que estar desenvolvendo novas tecnologias para criar a necessidade ou para criar a fonte de atração desse cliente. Então, aumenta a necessidade de gerenciamento de custos nos estágios de
planejamento e desenho. Então, empresas que adotam o Target Cost, elas têm áreas de planejamento e desenvolvimento mais atuantes dentro da empresa. Então, alguns princípios para o bom funcionamento do Target Costing. O primeiro é o essencial, né? Lucro garante a sobrevivência da empresa. Então, você não pode pensar em nada no Target Costing se você não dedicar uma parte do preço de venda ao lucro da empresa. Não funciona se não tiver essa segregação. Segundo, o custo de um produto é guiado pelo preço de venda aceito pelo mercado. Então, de nada adianta a minha empresa desenvolver um produto ultra tecnológico, um produto extremamente eficaz, se ele não conseguir entrar num patamar de preço que o cliente atenda, que o cliente aceite. Então, o enfoque é sempre pensando no consumidor, seja na figura do preço, quanto que ele aceita pagar, e seja na tecnologia que ele gostaria de ter no produto. Então, o foco é no que o cliente realmente necessita. E, claro, essa necessidade vai ser guiada pelo público. Então, a gente estava falando de celular. Vamos pegar dois segmentos ultra distintos. O cliente do iPhone, da Apple, e o cliente do celular da Multilaser. Consumidores completamente distintos, né? Com perspectivas distintas sobre o produto. Então, necessidades distintas de desenvolvimento do produto. Outra característica importante, o custo já vem pré-definido, é sempre definido antes do início da produção. Então, a figura do custeio padrão entra nesse processo de maneira bem significativa. Então, a gente só consegue também desenvolver o processo do Target Cost aplicando a figura do custo padrão para definir padrões ideais de produção. E a outra figura exige o envolvimento de toda a empresa. A empresa tem que estar bem interligada, tanto em dados, informações, quanto em trabalho em equipe, efetivamente. Quais são os objetivos do target? Então, primeiro, alcançar o custo-alvo determinado no desenvolvimento de um produto. Esse é elemento básico. A gente não consegue desenvolver o trabalho do target se eu não tiver o custo-alvo ou o custo padrão, né? O custo idealizado como o valor ideal, né? Idealizado como valor ideal ficou ruim, né? Mas tudo bem. Bom, vocês entenderam, né? Então, com o custo idealizado, eu preciso alcançar ele, senão o meu processo de target não vai funcionar. Otimização do custo total do produto. Então, deixar o meu processo funcionando da melhor forma possível, atingindo os custos esperados e, se possível, permitindo margens para novos desenvolvimentos. Então, outro objetivo, e esse é um que é essencial no custeio, no target costing também, a mudança na formação do preço de venda. Então, sai do cenário aquele antigo markup que a gente tem, a formação do preço de venda baseado no custo, e a gente entra com o cenário do preço de mercado. Então,
Levando em consideração essa figura do preço do mercado, a gente também busca atender qualidade. Não adianta a gente só ter custo se nós não oferecemos a qualidade esperada pelo nosso cliente. Então, ele tem a finalidade de planejar estrategicamente os lucros e busca informações de marketing com fatores de engenharia e produção. Que a gente vai ver agora, daqui a pouquinho, figura de engenharia de valor. A união de todas as áreas com as suas atividades buscando maximizar esse valor do produto para o cliente. E quais as razões para que uma empresa adote o target? Busca um processo fabril mais eficiente. Então, se eu pretendo alcançar um custo pré-determinado e atingir uma qualidade esperada, vou ter que deixar o meu processo fabril eficiente a ponto de atingir esses dois critérios. Redução de custos na automação industrial. A figura da majoração da lucratividade. Aí outro ponto, a produção com a qualidade diferenciada nos produtos. Outro fator aqui, esse é um dos primordiais, desenvolvimento de novos produtos com novas tecnologias. Criação de novas faixas de mercado. Você começa com o desenvolvimento desses produtos diferenciados, começa a criar setores específicos de clientes. Então, empresas que adotam o target costing são criadores de tendência, desenvolvimento de tendências. Então, essas empresas criando produtos com essa característica diferenciada que atraiam públicos até diferenciados ou específicos, lançam tendências que tendem a ser copiadas por outras empresas. Será que isso é verdade? Será que, vou voltar no exemplo da Apple, será que muita gente tenta copiar as coisas do iPhone? O que vocês acham? Copiam ou não copiam? Existe uma busca pela cópia do que essas empresas desenvolveram. A gente tem que frisar, né, que custeio-alvo não é a mesma coisa que custo-alvo. Então, custeio-alvo é o processo realizado e o custeio-alvo é um dos componentes e objetivo principal do custeio. Aqui, custo-alvo ele seria semelhante ao custo padrão. Custeio-alvo é todo o processo de cálculo em cima do custo-alvo. O custo-alvo é o valor ideal que a gente espera em um determinado produto. Então, target cost é um montante de custos que deve ser eliminado ou aumentado para que o custo estimado de um produto ou serviço se ajuste ao permitido, tendo em vista o custo de uso e propriedade para o consumidor. Então, o preço-alvo e as margens objetivadas para cada elo da cadeia. Aqui entra uma frase um pouco estranha quando a gente está na área de custos, né? Custo sendo eliminado? Puxa, bacana, a gente está acostumado com isso, né? Com esse pensamento. Eu estou na minha linha de produção, eu preciso reduzir custos para ter mais lucro. Mas vocês já ouviram alguma teoria falando na possibilidade de aumentar os meus custos? Então, eu vou estudar o meu sistema, vou verificar a minha forma de produção e aumentar o custo. Faz sentido isso? Eu vou aumentar o meu custo.
não foge de todas as outras ideias de gestão de custo? Eu vou tentar minimizar os custos da produção de algo. Aqui não. No Target Cost a gente pode ir para os dois sentidos. Posso aumentar, posso eliminar. Tudo de acordo com o que o consumidor busca. Respeitando o lucro e o preço de venda. Então, um exemplo. Não, dois, né? Estamos produzindo o produto A e o produto B. Produto A, temos um preço de venda de R$100. Produto B, 120. A empresa determinou como margem de lucro esperada R$15 para o produto A e 20 para o B. Esse é o lucro que a gente espera. Então aqui a gente determina efetivamente um lucro para conseguir pensar no custeio-alvo. Então se eu pego esse meu preço de venda, quem que define esse preço de venda mesmo? Da onde a gente busca? Da onde surge esse cara? Mercado, né? O mercado vai falar, ó, esse tipo de produto, para mim, vale R$100. Eu aceito R$100. E os diretores falam, dos 100 eu quero 15 de lucro. Isso vai transformar esse preço de venda em um custo máximo que a empresa pode gastar. Então, levando em consideração esse preço do mercado e o lucro esperado, nós trazemos a figura do custo-alvo ou do custo máximo admissível. Então, para esse produto A, a gente pode gastar na linha de produção até R$85. E o produto B? O mercado aceita pagar 120. Temos 20 de lucro esperado. Então, isso vai determinar que a empresa pode aplicar como custo R$100. É o máximo que a empresa pode gastar. E com base nesses dois valores, a gente vai comparar ou com o custo padrão ou com o custo real. O custo que vai me gastar ou que vai ser necessário para produzir o produto A e o produto B. Então, pegando lá o custo padrão, quantidade vezes preço padrão, né? Matéria-prima, produto A vai gastar 80 e R$10 de embalagem. Então, o custo estimado desse produto A ficou em 90. O que aconteceu em relação ao custo admissível? Ficou mais alto, mais baixo? Meu custo padrão ficou mais baixo do que o admissível, mais alto que o admissível? Mais alto, né? O que eu tenho que fazer? Posso deixar da maneira que se encontra? Se eu colocar ele em produção, vou conseguir ter esses R$15 de lucro? Não vou, né? Vou gastar R$5 por peça a mais do que é o ideal. Então eu vou ter que desenvolver um trabalho em relação a esses R$5. Já no produto B, tenho R$100 admitido. De consumo estimado de matéria-prima, a gente vai gastar 90 e R$10 de embalagem. Então, o custo padrão, R$100.
está de acordo com a minha expectativa, o que eu admito como custo do produto? Está exatamente nos moldes. Então, ele está o produto da maneira ideal para o target cost. A essência do target cost, então, é fazer essa verificação. O que eu considero como valor máximo admitido e o valor que eu vou efetivamente gastar para produzir. E a variação entre os dois vai me trazer ações para serem tomadas dentro da empresa. Então, aqui só um desenho de como funciona esse cálculo, né? Então, preço-alvo menos a margem de lucro, eu chego no custo máximo admitido. Custo máximo admitido menos o custo estimado ou custo padrão vai me trazer a figura da diferença ou do gap. E o gap vai me trazer possíveis ações a serem tomadas. Então, resultado do gap igual a zero. Custo máximo admitido está exatamente igual ao custo esperado ou custo padrão. Bacana, posso produzir, posso colocar ele à disposição do mercado. Segundo caso, o custo máximo admitido está maior do que o custo realizado. Estou tendo um exemplo aqui, está sobrando 20. O que eu faço com esse 20? Pela filosofia do target, como a filosofia do target é agregar valor para o produto, é deixar com que o pessoal do desenvolvimento reflita, refaça o projeto ou reveja melhorias no produto. Então você tem uma brecha para melhorar no produto até R$20. Então, trago mais tecnologia, trago mais valor agregado para o produto de acordo com o que o cliente espera. Ah, não, meu processo deu o contrário, eu estou gastando mais do que eu planejei, então meu gap ficou menor do que zero. O que eu faço com essa diferença? Vou estudar a empresa, vou estudar o processo produtivo para reduzir custo. Vou dar um jeito de chegar nesse custo máximo admitido. Então, são as 3 possíveis opções dentro do target cost. Então, eu posso colocar em produção quando o custo admissível seja igual ao estimado. Preciso melhorar o meu produto, rever o meu projeto, quando o meu admissível esteja menor, quer dizer, maior do que o esperado, e preciso reduzir custo quando o meu custo estimado estiver maior do que o admitido. Nessa figura do cálculo, dúvidas, perguntas, questões? Mais ou menos. Falem comigo, pelo amor de Deus. Me dá uma agonia esse silêncio. Nada, nada. Então tá bom, né? Então, continuando. O que eu falei para vocês, né? Custo estimado vai depender de outro método de custeio. Então, o target cost ele não é um método de custeio, ele é só uma ferramenta de gestão e vai depender do custeio adotado da empresa. Então, vai depender se a empresa adota o variável, direto, absorção, o ABC,
vai ter o seu tratamento, todo esse processo de cálculo, tanto aqui no custo admissível quanto no custo estimado, vai estar baseado em um desses métodos. A gente sabe, o custeio mais comum no Brasil é a absorção, tendo em vista que ele é o único que atende à legislação, então muita empresa só acaba trabalhando com ele. Então, o custeio-alvo deve ser um programa que integra toda a organização, então envolvendo talentos, recursos humanos de todas as áreas, desde a fase de desenho e desenvolvimento até a elaboração final do produto e projeção para o mercado. Então, o método não se alinha ao desenvolvimento de novos produtos, aplica-se também a produtos existentes. Então, ele não é um método que funcione somente com produtos novos, mas se eu tenho algo que atualmente já está na linha de produção e eu quero aplicar os conceitos de target costing, eu posso. Será que tem um segmento de mercado que abusa dessa teoria com produtos já em funcionamento? A área automotiva abusa. O que acontece com os projetos de veículo? São substituídos muito rápido? Ou eles tendem a perdurar por um certo tempo na linha de produção? O que vocês acham? Falem comigo, pelo amor de Deus. Estou começando a ficar angustiado. Como, professor? Desculpa, não entendi. Na linha de produção, lá no segmento automotivo, será que tem produtos que são diferenciados não, que sofrem alteração constante no seu projeto? Ou será que a linha automotiva abusa e mantém por um bom tempo esses projetos? Na automotiva é uma coisa que muda bem rápido, né? Acho que não sei se eles mantêm tanto. Não tenho ideia. Pior que mantém. Quer ver? Deixa eu pegar imagens aqui para ver se eu consigo exemplificar para vocês. Aqui tem duas imagens bem parelhas. Peguei o Cobalt. O Cobalt é um exemplo dessa ideologia. Aqui temos 2 veículos Cobalt, certo? Uhum. Será que tem mudança neles? Esses 2 aqui, essa e essa foto, tem mudança? De 2015 para o de 2019? Eu vejo 2 carros igual. Mulher é um bicho terrível para carro, viu? Não, tem diferença, coisa, né? Olha. Não, olha aqui, ó, diferença no farol. Tá, o farol é um pouquinho mais fino. O que eles fizeram aqui? Qual que é o conceito aplicado? Eles fizeram uma reestruturação do produto existente, fazendo algumas melhorias para agradar o público. É só para poder aumentar o valor para dizer, é um novo carro. Isso. Mas aqui é o mesmo projeto. Por isso que a gente acaba até enxergando, é o mesmo carro. A plataforma é exatamente igual. A única coisa que eles fizeram, eu mudo um pouquinho aqui, mudo um pouquinho ali. E fizeram essas mudanças com base em quê? No consumidor. O consumidor reclamava muito dessa frente. Então eles não precisaram mudar o carro inteiro. Muda só um pouquinho da frente. Outra reclamação que eles tinham.
a traseira. A traseira era um farolzinho bem curtinho, né? Hoje ele tem um farol mais alongado. Uma pequena mudança em um produto já existente para tentar agradar o cliente. Então eles têm uma margem para trabalhar, eles viram essa variação, né, positiva aqui do gap, não era para ter rabiscado tanto, e eles aproveitam essa diferença para fazer a melhoria no que já existe. Então, além de se usar a produto novo, a desenvolvimento de novos produtos, também se aplica a produto já existente. Então, eu, estudando meu produto, vou atrás do cliente para saber o que ele gostaria que mudasse e vejo se eu consigo aplicar ainda no mesmo projeto. Então, nesse ponto, na aplicação a produtos já existentes, o segmento automotivo é campeão para fazer isso. Até porque o custo para desenvolver um carro novo é muito alto, né? Então, o custeio-alvo identifica o custo desejado e a engenharia de valor descobre as características e funcionalidades que podem tornar mais eficiente a fabricação e a utilização dos insumos no processo de produção. Então, a engenharia de valor é um esforço organizado, dirigido para analisar as funções de bens e serviços para atingir aquelas funções necessárias e características essenciais de uma maneira mais rentável. Então, segundo Hansen, é um conjunto de procedimentos adotados nos estágios de projeto, destinado a projetar um produto com menor custo possível e atendendo às funções requeridas pelos compradores. Então, é tentar oferecer o que realmente o cliente gostaria no seu produto com o menor custo possível em relação ao preço que o mercado aceita, né? E quem faz parte da engenharia de valor? É uma área específica? Não. É um conjunto de setores, um trabalho em conjunto, onde o conhecimento desses vários setores vão conseguir buscar agregar esse valor dentro do custo esperado. Então, quem são as possíveis áreas que integram? Engenharia, sem eles o target cost não funciona, né? Eles são as pessoas mais apropriadas para definir novas tecnologias, novos componentes que podem ser incluídos num projeto. Então, eles fazem esse trabalho mais do desenvolvimento do produto. A área de marketing é uma área importante. Ninguém melhor do que o marketing para conhecer o cliente, para conhecer o que o cliente gostaria para ser implementado em um novo produto. Muitas vezes nessa implementação, nessa busca, as duas áreas aqui trabalham unidas mesmo, fazem o levantamento juntos, até para saber se o que o cliente gostaria é viável ou não, né? Por isso até que a Apple colocou desenvolvedor para fazer a pesquisa de marketing. Outra área participante, área de compras. Ninguém melhor do que eles para garantir o produto no preço esperado, né? Produto no preço esperado com a qualidade esperada. E também a contabilidade, a área de finanças, é onde vai dar todo o suporte de informação para o desenvolvimento dessas estratégias. E então a gente, né, no caso, é responsável por fornecer as informações para guiar ou para nortear esses processos de decisão. Então, como funciona o target no seu conceito completo? A gente viu aqui até o custo admissível, né? Mas aonde começa? Nesses 3 cenários.
Preciso fazer uma pesquisa de mercado, conhecer o mercado que eu vou atuar, ou que eu estou atuando. Preciso fazer a definição de que produto que eu quero trabalhar, qual o nicho de consumidor que eu vou trabalhar. E vou também fazer uma análise dos meus concorrentes. Não só dos concorrentes, né, mas principalmente dos concorrentes. Faço uma análise de mercado. A união dessas três análises vai permitir que a empresa faça a projeção do que o mercado quer dela como empresa. Então, ela consegue captar o desejo do que o consumidor está esperando. Feito essa definição, então, identifico o que o consumidor está esperando, passo para a minha área de desenvolvimento, defino quais as características desse produto, qual vai ser o produto que eu vou vender, quais serão as inovações que ele vai ter, respeitando preço de mercado e margem desejada. Então, com base no preço de mercado, na margem desejada e no que eu pretendo oferecer para o meu cliente, eu vou conseguir, então, estipular qual que é o custo máximo admitido nesse determinado produto. Dá para uma área fazer sozinha? Ou realmente tem que ser um trabalho multidisciplinar? Vou ter que conhecer aqui parte de marketing, aqui vai envolver a parte de desenvolvimento e engenharia, aqui vai entrar também a parte da contabilidade de finanças. Então, o processo de target cost, ele sim é um processo multidisciplinar. As áreas têm que estar em sintonia para o processo funcionar. Caso isso não ocorra, não vai ser possível implementar o target cost. Então, o modelo tomada de decisão varia de caso a caso e geralmente envolve a fixação de resultado esperado para períodos futuros. Então, o target cost ele não é um sistema, digamos assim, padrão. Não tem como deixar ele, vamos falar assim, como uma regra de bolo para ser implementado. Vai depender de empresa para empresa. Cada empresa vai ser um caso diferente. E mesmo que os parâmetros de tomada de decisão sejam razoavelmente quantificadas, sempre serão aproximações de realidade. Tudo que a gente trabalhe com planejamento, projeções futuras, está sujeito a erro. Concordam com isso? Tudo que vocês planejam dá 100% certo? Não, o planejamento é um rumo ali, né? Uma base para se seguir. Isso. Não tem que ser levado que vai ser realmente exatamente aquilo que está ali. Claro que quanto mais a gente se aproximar da realidade, quanto melhor. mais próximo, melhor. Mas, tipo, não levar como a única regra do... Isso, Lídia. Então, a ideia é que a gente tenha noção também que esse processo vai estar suscetível a pequenas falhas. Mas a empresa ela vai ter que sempre trabalhar da melhor maneira possível para diminuir essa falha. Aí ela vai conseguir realmente atingir os lucros esperados, né? Então, por que existem essas falhas? Tudo que envolve planejamento, existe subjetividade. Então, a gente tem subjetividade na maneira da gente coletar dado e processar dado para tomada de decisão. Há um bom exemplo dessa subjetividade. Vocês foram contratados para trabalhar em uma indústria onde a matéria-prima é importada da... vou colocar da China mesmo, sem preconceito com a China.
Tá fácil de fazer uma projeção para valores. Vamos nem pegar tão longe para dezembro. O cenário está favorável à projeção? Tá meio instável, não sei se. Está bem estável, né? Então a projeção ela vai tender a possibilidade de erro. Vai existir a chance de erro. Justamente por trabalhar com fatores subjetivos. Então, o target cost é um instrumento que permite a uma determinada organização combinar fatores de qualidade, tentar agregar a qualidade de produto ao meu cliente, com fatores de custo, tentar produzir com o custo mais eficiente possível e apresentando a margem de lucro esperada. Então, ela não centra-se exclusivamente em reduzir custo, coisa que a gente é acostumado a ver, até em grandes indústrias, a ideia de, precisamos reduzir custo, reduzir custo, reduzir custo. Não, target cost não tem essa função. Ela até pensa, ela até traz a possibilidade de aumentar custo, desde que eu consiga apresentar o meu lucro. Tudo isso sempre visando agregar valor para o consumidor. Então, para a implantação do target cost, faz-se necessário considerar os atributos do produto desejável pelo consumidor e o envolvimento de toda a empresa para conseguir apresentar esse produto no mercado e mantendo ainda assim um custo aceitável, o preço que o mercado aceita pagar e o lucro que os investidores esperam. Tranquilo? Mais ou menos? Os que ainda estão acordados? Tranquilo, professor. O que eu vou fazer, então? Enquanto eu estava falando, eu pensei. Vou dar essa semana de folga para vocês. Não vou pôr nenhuma atividade. E na semana que vem, a gente vai fazer um exercício, meio que um estudo de caso, de target cost, que envolva também o custeio padrão. Então, a gente vai corrigir o exercício da aula passada, já vai aproveitar um gancho para a gente trabalhar essa ideia do target cost na prática. Beleza? Tudo bem? Pode ser. Beleza, professor. Daí eu deixo vocês tranquilos para se preparar para apresentar o TCC. Né? Aí eu falo para vocês, só ter calma. Gente. Vão lá, expliquem se vocês fizeram o trabalho. Não tem muita... Tudo que a gente faz, que é de nossa propriedade, é mais fácil explicar, né? Então, vão, expliquem, apresentem com calma que vai ser sucesso, vai dar tudo certo. Beleza? Então, nos vemos Nos vemos quarta. Noite, mas pelo menos quarta-feira, certeza que eu vejo algum de vocês. Professor, que horas que começa a apresentação hoje? 7 horas. Daí como que eu entro na apresentação dos outros grupos? Hã? Como que eu entro na apresentação dos outros grupos? Espera aí, deixa eu compartilhar de volta. Eu vou passar aquela planilha que eu mostrei para o Natan para distribuir para vocês. Lá tem o link de cada uma das salas. Daí vocês escolhem, eu quero ver as apresentações do professor Marcelo. Não, quero ver da Nubia. Quero ver do Cesiro. Tem as 3 salas de cada uma das noites lá. Beleza? Beleza. Eu já encaminho para vocês. Mais alguma coisa, gente? Tudo certo, professor. Bom, vamos se ver. Até
até amanhã também, até quarta-feira. Não até semana que vem, né? Tudo bem, até, professor. Tá. Bom trabalho para vocês, bom estudo aí para a apresentação. A gente se encontra depois. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, professor. Até mais. É, Tchau, tchau, professor. tchau, tchau.